Hoje a gente está no gabinete do deputado Robinson Almeida, do PT, ele que está no segundo mandato aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite da gente para participar do nosso programa. Queria começar perguntando sobre a CCJ, né? Que o senhor fizesse uma avaliação dos trabalhos realizados até agora, aqui nesse primeiro semestre, e desse segundo semestre, o que vem por aí, de urgência. Olha, Karina e todos que nos acompanham pela TV Alba, a CCJ é a comissão responsável pela avaliação da legalidade e da constitucionalidade de todos os projetos de lei que tramitam na casa. Nós tivemos esse ano um funcionamento regular, com a maioria das sessões tendo quórum, a avaliação de dezenas de proposições dos deputados e também um interesse da mesa diretora, presidida pela deputada Ivana, de aproveitar esses projetos de lei que adquirem legalidade e constitucionalidade na CCJ para serem apreciados e votados no plenário. Então, há uma demanda hoje que vem da própria presidência, que vem da mesa diretora, para que haja um aproveitamento e uma votação em escala maior do que legislaturas passadas de matérias oriundas de deputados e deputadas. Então, isso ajuda positivamente o trabalho da CCJ. Além disso, nós temos o acompanhamento da sociedade. Várias vezes recebemos comitivas de estudantes de direito de diversas universidades aqui de Salvador para acompanhar os trabalhos da comissão. Tem sido bastante produtivo esse semestre de 2025. Aliás, essa tem sido, o senhor tocou no assunto, tem sido uma marca, né, da presidenta Ivana Bastos, que é aprovar, votar, melhor dizendo, projetos de deputados, de autoria de deputados aqui da casa, né? Isso mudou muito aqui a rotina também, né? A partir do momento em que ela assume a presidência? Isso reflete especialmente na CCJ, porque há uma espécie de acordo dos líderes da maioria e da minoria que, para dispensar formalidades, os projetos pelo menos tenham passado na CCJ. Sim. Então, isso faz com que a sua apreciação seja mais rápida do que um trâmite normal. Eu coloco como positiva essa orientação da presidenta, porque no Pacto Federativo Nacional, as Assembleias Legislativas reduziu bastante o seu poder de legislação, né? Porque ou concentra-se em Brasília, no Congresso Nacional, ou na Câmara de Vereadores os assuntos da municipalidade. Então, os deputados, eles têm uma área de atuação restrita na sua intervenção e formulação, e é importante que a gente dê visibilidade a todas as matérias que surgem, que são de interesse público, muitas delas para ajudar o funcionamento do Estado, com iniciativas para defender o consumidor, para combater o racismo, para promover o direito das mulheres. São várias iniciativas de vários deputados que nós temos apreciado e algumas delas, inclusive, têm se transformado em lei. E tem alguma prioridade já aí para o próximo semestre, que a gente já está perto do recesso, né? Mas para o próximo semestre já tem alguma prioridade aí nessa pauta da CCJ? Nós damos prioridade às matérias de interesse dos deputados. Eu provoco a todos eles para identificar quais são os projetos que eles estabelecem como prioritários, porque há mais de 1.500 projetos tramitando. Se eu não utilizo o critério do tempo de entrada, porque eles precisam ser representados em cada legislatura, então é melhor que cada deputado diga 2, 3 projetos que têm um interesse para a gente fazer análise. A gente conta também com o suporte da assessoria técnica jurídica, que nós fizemos uma combinação dessa assessoria promover pareceres prévios, para que os deputados já tenham, né, uma nota técnica ali qualificada, com o pessoal também qualificado da casa, para orientar o seu voto. E isso dá
um fluxo maior de produtividade de cada deputado para emitir seus pareceres e enviar para apreciação nas nossas reuniões ordinárias. Deputado, o senhor fala muito durante as sessões ordinárias do serviço prestado pela Coelba em algumas regiões específicas do estado, região oeste, da má qualidade desse serviço, né? E, inclusive, o senhor cobrou uma fiscalização maior desse serviço. Como é que está esse andamento, né? A Coelba teve aqui, participou de audiência pública. Como é que esse serviço já houve uma melhora, já houve uma melhor entrega? Olha, nós criamos uma subcomissão no âmbito da Comissão de Infraestrutura, da qual eu também faço parte, e eu sou o coordenador responsável por fiscalizar o contrato que a Coelba tem com a União e exerce aqui no estado da Bahia, porque essa concessão não é dada pelo governo do estado, é dada pela União de Energia, como é em todo o Brasil. E esse contrato está se encerrando em 2027, e a ANEEL, que é a agência reguladora, fez um chamamento público das atuais concessionárias demonstrarem o interesse na renovação. A Coelba demonstrou interesse e nós aproveitamos para fazer um grande debate com a sociedade para questionar se estava correto ou não a Coelba ter mais 30 anos para prestar o serviço considerado de má qualidade na Bahia. A Coelba é campeã de reclamações no PROCON por anos consecutivos. Quando não fica em primeiro, fica em segundo. E nos vários territórios, regiões da Bahia, há uma reclamação, especialmente no período do verão, onde há um grande fluxo turístico em regiões do litoral do nosso estado, problemas de infraestrutura para, especialmente, o agronegócio na região oeste do estado. A Coelba demorou muito de fazer investimentos importantes, como construção de linha de transmissão, subestações, redes, e isso prejudicou a Bahia. Muitos investimentos foram atrasados ou deixaram de acontecer por ausência de infraestrutura de energia. E nós continuamos cobrando. A reclamação continua alta. Todo lugar que eu chego e as pessoas me identificam com essa causa, vem me fazer reclamação da má prestação do serviço da Coelba. Agora, com o período de chuvas, nós tivemos muita interrupção de energia e nós vamos continuar com essa pauta, porque é um monopólio privado, não tem concorrência, a agência reguladora está lá em Brasília, só regula por indicadores, não tem uma presença no território, não sabe o que está acontecendo. E se os deputados que são representantes do povo não assumirem essa tarefa, a Coelba fica numa situação de conforto, né, e não dá a resposta necessária que os consumidores que pagam caro pela energia precisam, né, ter esse serviço com a qualidade adequada. A gente viu recentemente essa pressão funcionar em relação à Via Bahia, né, que acabou tendo o contrato encerrado, né, aqui no dia 15, por conta também da má qualidade de serviço prestado nas estradas, as cláusulas que não foram cumpridas. E aí agora a gente está vivendo um novo momento, né, com o DENIT aí administrando, mas as cidades ainda assim se queixando bastante de não terem sido ouvidas, né? Já teve também audiência na casa. Como é que a casa está atuando também nessa questão, deputado, para que a gente não viva, né, uma repetição do que aconteceu com a Via Bahia? Olha, eu considero o pedágio da Via Bahia o pior do Brasil, quiçá o pior do mundo, porque a única coisa que funcionou durante 15 anos de forma regular foi a Caixa Registradora e Arrecadadora do pedágio nas praças instaladas nas BRs 324 e 116. Foi uma luta de toda a sociedade para interromper esse contrato e, felizmente, no último dia 15 de maio, né, houve a sua rescisão. E agora nós estamos lutando para que haja uma melhoria das estradas. O DENIT manteve a continuidade dos serviços que já existiam, como assistência de guincho para algum tipo de acidente, assistência de primeiros socorros, de saúde para resgatar uma pessoa ferida,
a manutenção, né, especialmente do canteiro central e das laterais, e fez um contrato emergencial de em torno de 270 milhões de reais para a recuperação do pavimento. São 660 quilômetros de Salvador até o entroncamento com Minas Gerais, em péssimas condições. E eu tenho acompanhado, mesmo no período de chuva, o trabalho dessas empresas contratadas pelo DENIT e há especialmente tapa-buracos. Nossa preocupação é com o novo pedágio, porque nós não queremos que se repitam os erros dessa experiência nossa, onde, né, nós tivemos aí um preço muito alto para o serviço que não foi prestado com o rigor que o contrato estabelecia. Por exemplo, a terceira faixa na BR-324, ligando Salvador Feira, estava no contrato anterior e não foi executada. A ligação de comunidades isoladas em Amélia Rodrigues para o outro lado da cidade, que precisa de um viaduto, não foi feito. Né? Em Feira de Santana, há mesmo problema de isolamento de comunidades e bairros. Em Jiquié, a Serra do Mutum, campeã de acidentes na Bahia, precisava de uma terceira faixa, nunca foi feito. O entroncamento do anel em Vitória da Conquista, outro problema grave. Então nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia para levar essas propostas todas para o novo contrato e queremos que tenha uma empresa responsável, queremos que tenha um preço justo do valor do pedágio e que a ANEEL, nesse caso a NTT, efetivamente fiscalize o contrato e acompanhe, o que não aconteceu no passado. Há uma falha da NTT que nós não queremos que se repita nesse novo período. Então esse é o nosso trabalho, porque mesmo sendo, assim como a energia, uma concessão federal, mas os problemas estão dentro do estado da Bahia. E se a Assembleia, se os deputados não atuarem, a gente não vai ter uma pressão para resolver esses casos críticos que, como a gente enfrentou, da Via Bahia. Então é continuar fiscalizando e cobrando, né, deputado? Essa é uma das nossas atribuições. A primeira parte aqui da entrevista você me perguntou sobre a produção legislativa, que essa é uma primeira função nossa enquanto parlamentar, e a segunda é de fiscalização, que nós estamos falando aqui de dois casos emblemáticos, que é o caso da prestação do serviço de energia pela Coelba e é o caso da concessão e operação das rodovias federais na Bahia, que estavam com a Via Bahia. Então, são exemplos da nossa atuação fiscalizadora que deve continuar sempre. Como é que o senhor vê esse movimento agora, fusão partidária acontecendo, novas federações também acontecendo? Como é que esse cenário deve estar mais fortalecido ou menos? Como é que isso deve se estabelecer para 2026? Olha, eu sou defensor de uma reforma política no país geral, sou a favor de unificação das eleições, presidente, governador, senador, deputados, prefeito e vereador. Creio que tinha que aumentar o tempo do mandato de 4 para 5 anos, impedir a reeleição. Né? Nós estamos há mais de 20 anos, 30 anos com esse modelo e eu creio que ele já está saturado. Ele também é muito dispendioso, o país fazer eleição de 2 em 2 anos. E a gente tem que também diminuir o número de partidos, porque você não tem 40 ideologias no Brasil para ter 40 partidos. Você vai ter lá 5, 6, 4, 5, como é a média em todo o mundo. Né? Tem sempre uma esquerda, uma extrema esquerda, uma direita, uma extrema direita, partidos de centro. Então as federações ela ajudam a diminuir esse número grande de partidos, mas eu creio que do jeito que ela está implantada no Brasil, ela precisa de ajustes, porque é uma imposição vertical, os partidos tomam uma decisão nacional, e quando chega nos municípios, muitas vezes, como nós vimos aqui na Bahia, não há uma identidade programática e de orientação política do partido que fica obrigado a federar-se com aquele outro no município, mesmo não tendo identidades, um está na oposição, o outro está no governo, e aí há uma imposição da lei de que eles se unam, e creio que isso precisa de ajustes, nós não podemos promover essa verticalização
vindo da nacional até o município, criando descompassos e intervenções desnecessárias. Então, eu tenho um balanço crítico da experiência da federação e creio que ela precisa ser aperfeiçoada. Tá certo. Deputado, muito obrigada, viu, por ter recebido a nossa equipe aqui. E até um próximo bate-papo, então. Eu que agradeço aqui, Karina, a oportunidade e a TV Alba para poder prestar contas da minha atuação parlamentar, que é minha obrigação enquanto deputado, representante do povo, e estou à disposição de vocês para outras oportunidades. Obrigada.